Boa tarde, crianças, tudo bem? Estou aqui para continuar a nossa história sobre a Páscoa, isso mesmo. Então, vou mostrar duas coisas aqui que vai lembrar vocês, ó. O pão e o suco de uva. O que lembra? Sim, a Santa Ceia do Senhor. Vocês sabiam que isso não foi inventado pelo pastor, pela pastora, pela missionária e nem pela tia da escolinha? Isso aqui está na Bíblia. Está em Mateus, capítulo 26, do 14 ao 30. Na Bíblia fala sobre isso. Depois você pode procurar com a mamãe e com o papai. Tia Pri vai falar rapidinho para o vídeo não ficar cansativo. Então, crianças, lembrando que a gente terminou ontem onde Jesus lavava os pés dos discípulos, né? Naquela mesma noite, Jesus e seus discípulos sentaram na mesa para ter uma última refeição. Mas os discípulos, amigos de Jesus, não sabiam ainda que seria uma última refeição. Então estava todo mundo lá reunido quando Jesus falou assim: olha só, um de vocês que está aqui vai me trair. Todo mundo ficou meio chateado. Poxa, como assim alguém trair Jesus? Todo mundo que está aqui é amigo dele. Eu creio que cada um pensou. Já pensou se você estivesse lá? Foi assim que eles pensaram. Mas Jesus, ele já sabia quem era. Você acha que ele falou o nome da pessoa? Não, Jesus não falou. Porque Jesus sempre tratou todo mundo muito bem. Jesus nunca maltratou ninguém. Mas havia um dos discípulos que estavam lá, chamado Judas. Ele havia combinado que ele entregaria, ele ia mostrar para alguns soldados quem era Jesus, porque eles todos eram muito parecidos. Então ele ia falar para os soldados, em troca disso, o que os soldados iam dar para ele? Muitas moedas de prata, 30 moedas, como se fosse 4 meses do salário. Era muito dinheiro na época. Então Judas achou assim, eu vou mostrar para eles, vou ganhar esse dinheiro e vai ficar tudo bem. Mas Jesus já sabia disso. Então Jesus falou isso para eles, eles não entenderam nada, mas ficou tudo ali. E Jesus começou a falar sobre a Páscoa antiga, a Páscoa do Antigo Testamento, que eu já contei a história para vocês, que é onde teve as pragas e foi o final daquela história. A outra Páscoa que teve, num outro vídeo eu posso falar para vocês de novo sobre isso. E Jesus, sabe o que ele fez? Ele pegou aquele pão e falou assim, esse é o meu corpo que é partido por vós. E deu para os discípulos, para que cada um comesse. Aí todo mundo ficou pensando assim, nossa, mas o pão é o corpo dele? Ninguém entendeu nada muito bem naquele momento. Depois ele pegou, na Bíblia diz o vinho, mas aqui é suco de uva. Ele pegou aquele vinho e falou assim, esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Então vocês vão tomar. E deu para que cada um tomasse. E aquela foi a última ceia. É baseado nisso que diz na palavra, porque ele falou que era para fazer, que nós fazemos todos os meses na igreja. E na nossa salinha nós temos a nossa ceia de criança, né? Que vocês já sabem disso. Então Jesus fez isso para que eles entendessem que aquela era a última vez que Jesus estava comendo com os discípulos, mas eles não sabiam disso. Só Jesus sabia. Assim como ele sabia quem seria o traidor. Então, depois que Jesus deu o pão, que deu o vinho e todo mundo comeu, sabe o que eles fizeram? Eles cantaram naquele dia. Então eu quero cantar com você aquela musiquinha. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou.
E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. A nossa história de hoje acaba assim. Mas amanhã eu tenho outro encontro com vocês. E eu quero que vocês me digam o que vocês estão achando da história. Vai até domingo e a gente tem o passo a passo do que foi a Páscoa, tá bom? Amo vocês. Beijo no coração.